2024 foi o ano mais quente já registrado no planeta. A temperatura média global subiu cerca de 1,5 graus em relação ao período pré-industrial, um marco que a ciência já alertava há décadas. O secretário-geral da ONU disse recentemente que o mundo está fora do caminho para limitar o aquecimento global a 2 graus. Mas a ciência também diz: há tempo para mudar essa história se as decisões forem baseadas em evidências e em ações concretas implementadas a partir deste momento. E agora o Brasil se torna protagonista, né? Belém vai receber a COP30, um encontro que pode definir uma nova fase da ação climática no mundo. Só que o desafio é claro: como transformar ciência em ação? E é possível construir um futuro climático sustentável? Para falar sobre isso, eu recebo o Paulo Artacho, físico, professor da USP e um dos principais cientistas do IPCC, o painel do clima da ONU. Um diálogo agora sobre o que a ciência revela e o que o Brasil pode fazer nesse momento decisivo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Os dados, de certa forma, são alarmantes, né? Porque há 10 anos a gente escuta, as crianças estudam na escola que 1,5 graus seria ali o limite, no máximo entre 1,5 graus e 2 graus, e o mundo caminha para muito mais do que isso, né? Patrícia, o mundo está caminhando com as atuais emissões e com os compromissos de redução que os países estão colocando junto ao Acordo de Paris para um aumento médio de temperatura de 2,8 graus Celsius. Mas isso é uma média planetária. 75% da superfície do planeta é água, os oceanos. Então, os ecossistemas continentais, como por exemplo a Amazônia e o Brasil em geral, vão aumentar de temperatura da ordem de 4 graus a 4,5 graus. Então, este é o cenário que nós temos que evitar a qualquer custo na COP30 e provavelmente nas COPs subsequentes. E o que acontece se a gente começar agora a trabalhar com essa meta, né? Mesmo se a gente parasse com as emissões agora, já não seria possível manter o aquecimento a 2 graus. Ou seja, a tendência, né, já que a transição do jeito que deveria ter sido feita não foi, a tendência é que a gente ultrapasse esses 2 graus. Mas quais as consequências, tanto para a gente como para a natureza? Olha, as consequências vão ser muito importantes. E não é só que as pessoas vão passar mais calor, né? Na verdade, temos impacto sobre a saúde da população, porque, por exemplo, você imagina cidades como Cuiabá, Palmas, Manaus, Belém, 4 graus mais quente do que era algumas décadas atrás. E o aumento dos eventos climáticos extremos, que são grandes secas e grandes inundações, como o que aconteceu no Rio Grande do Sul, vai aumentar de frequência e de intensidade. A ciência alerta sobre isso há décadas, né? E o Brasil, por ser um país tropical, é um país extremamente sensível às mudanças climáticas, por uma razão muito simples, né, Patrícia? 4 graus de aumento de temperatura em Palmas tem um impacto muito maior na população do que 4 graus de aumento de temperatura em Estocolmo, em Moscou, em Glasgow ou em Montreal, no Canadá. Então, o Brasil tem que se preparar e se adaptar ao novo clima o mais rápido possível para proteger a sua população das mudanças climáticas. Ou seja, paralelamente, a gente precisa diminuir as emissões para evitar um aquecimento maior e também tornar as cidades, as pessoas, durante uma adaptação e uma resiliência, né? Porque agora isso se tornou um fato já, que os eventos extremos estão mais frequentes e mais intensos. Veja na cidade de São Paulo, por exemplo, agora, quando chove um torrencial de água ao mesmo tempo, causando inundações, e é importante a gente perceber que a população que mais sente os impactos das mudanças climáticas é exatamente a população mais vulnerável, a população mais pobre. Então, nós precisamos tratar a questão da justiça climática de uma maneira adequada para proteger a população mais vulnerável nas nossas cidades e no campo. E como a gente se adaptar e criar essa resiliência, principalmente nos centros urbanos, onde a gente sente mais os impactos, né? Olha, há várias técnicas, a ciência já desenvolveu estratégias que mostraram que funcionam em muitas cidades, né? Então, por exemplo, você pega contra a questão de enchentes,
Tem como fazer um planejamento das áreas mais suscetíveis a enchentes e, com isso, você essencialmente minimizar os impactos. Você não vai eliminar esses impactos, mas, por exemplo, transformar muitas cidades no chamadas cidades esponjas que absorvem água quando tem aquelas chuvas de 100 milímetros em um único dia. Com isso, você protege a população e você traz muito menos transtornos para as áreas urbanas. E isto é uma necessidade importante. Temos também que tirar pessoas que moram em regiões de encostas, em regiões onde pode ocorrer escorregamento de terra. E, além disso, o sistema de saúde todo tem que ser redimensionado para atender pessoas que são suscetíveis a ondas de calor que traz problemas cardiovasculares, particularmente para pessoas mais idosas e para crianças. Então, você vê, a tarefa é imensa e é melhor a gente começar o mais rápido possível. Porque a gente vive hoje uma emergência climática, né? Nem tem se falado só de mudanças do clima, adaptação, resiliência. As atitudes, se não foram feitas agora, elas podem trazer ainda mais problemas. Sem dúvida nenhuma, é muito claro que entramos numa fase de emergência climática e vai sair muito mais caro a gente gastar recursos públicos no futuro do que se prevenir agora. Então, nós temos que redesenhar as nossas cidades, por exemplo, reduzindo o número de automóveis nas ruas, temos que redimensionar toda a nossa maneira de gerar eletricidade, acabar com a exploração e o uso de combustíveis fósseis o mais rápido possível. Existem soluções para isso, e as soluções são economicamente viáveis. Então, hoje, Patrícia, a geração de energia solar e eólica é mais barato do que a geração queimando petróleo, carvão ou gás natural. E o Brasil, não preciso te dizer, tem o maior potencial mundial de geração de energia solar e eólica. E nós precisamos aproveitar essas boas oportunidades que o país tem para alavancar o país e fazer com que o Brasil seja basicamente uma potência futura de geração de energia sustentável, coisa que nenhum outro país do nosso planeta possui. Justamente pelos nossos recursos naturais, nessa mudança de sol, vento, até o hidrogênio verde vem com uma alternativa aí futura para que possa servir de combustível no lugar dos combustíveis fósseis, né? Sem dúvida nenhuma, o Ceará, por exemplo, dando bons exemplos, né, está investindo em parceria com companhias europeias na produção de energia de hidrogênio verde, né, usando energia solar. Então, você tem muito pouca emissão de gases de efeito estufa e esse hidrogênio verde pode ser exportado, por exemplo, para a Europa e, com isso, o Brasil se torna faz uma contribuição muito importante na redução global de emissões de gases de efeito estufa com a implementação de energias sustentáveis. Mas as atitudes, elas não podem só ser locais, já que o clima não tem fronteiras, né? Então, a gente vê que a Groenlândia está derretendo, outros lugares sofrendo inundações, outros ainda mais secos. Como é que você vê a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris e também, né, o Trump já disse que não vem até a COP, apesar de alguns prefeitos, governadores estarem presentes. Você acredita que o fato de uma das maiores potências e também um dos maiores poluidores do mundo não estarem comprometidos com essas metas, se o restante do planeta fizer a parte, a gente consegue atingir aí o limite que a gente precisa? Olha, o ideal seria estruturarmos um sistema de governança global onde cada país possa agir de acordo com a sua responsabilidade. Isso no mundo ideal, mas nós estamos longe do mundo ideal e o que estamos observando é que muitos países com governos de extrema direita basicamente querem apostar no combustível fóssil do século passado, enquanto outros países estão olhando para o futuro,
né, que é energias sustentáveis, energia solar, eólica, hidrogênio, biomassa e vai por aí afora, que são energias com baixas emissões de carbono. Esse é o futuro, não há a menor dúvida hoje. A questão é que muitos políticos têm as suas campanhas que são financiadas pela indústria de combustíveis fósseis e eles só estão respondendo aos seus financiadores de campanha. Isto é um problema, não há a menor dúvida. Sem os Estados Unidos ajudando o planeta como um todo na construção de um caminho sustentável, todos vão perder. Por outro lado, nós estamos vendo novas alianças, como as alianças dos BRICS, né? Liderada pelo Brasil, China, Índia, África do Sul e Rússia, que é um ponto de inflexão na questão da governança global, porque na última reunião dos BRICS no Rio de Janeiro ficou muito claro no documento final um compromisso desses países com as mudanças climáticas, com a redução de emissão de gás de efeito estufa e com a transição energética. Então, basicamente, o planeta vai seguir o seu caminho de sustentabilidade sem alguns dos países que seriam importantes. A China, você trouxe aqui, né, a questão dos BRICS. A China tem investido muito em energia solar e outras fontes de energia, né, como carros elétricos. Isso. Mas, ao mesmo tempo, também queima muito carvão para manter ali a fonte energética. Não é uma contradição você continuar investindo na transição, né, em energias renováveis e, ao mesmo tempo, continuar com uma base poluidora? Como é que a gente soluciona isso? Então, Patrícia, realmente todos os países têm essa contradição. Veja o Brasil atualmente, né? Em vez de aproveitar todo o seu potencial de energia solar e eólica, se entra numa aventura de tentar encontrar petróleo na foz do rio Amazonas, né? Então, todos os países têm essas contradições. A China, a demanda por crescimento de energia é muito maior do que a capacidade que eles estão tendo de implementar a geração de energia solar e energia eólica, né? Mas, felizmente, a implementação de novas usinas queimando combustíveis fósseis na China está diminuindo rapidamente e hoje eles são, de longe, os campeões na implementação de geração de energia solar e eólica e, inclusive, exportam essa tecnologia para o mundo todo. Então, eles observaram há 20 anos atrás que este seria um caminho, né, do sistema energético global, investiram pesado nisso e hoje quase todo painel solar que você vai comprar, provavelmente ele foi feito na China. Então, o que a gente precisa é investir. Por exemplo, você mencionou a eletrificação dos automóveis, né? Não há a menor dúvida de que daqui a 20, 30, 40 anos, todos os automóveis que nós vamos ver na rua são automóveis elétricos, porque eles são muito mais eficientes no uso da energia, né? Tem o problema ainda das baterias, né? Mas novas pesquisas estão sendo feitas para a utilização de baterias de estado sólido, baterias que não utilizam metais estratégicos como o lítio, e a ciência está contribuindo com o setor produtivo no avanço dessas tecnologias de uma maneira muito, muito rápida. Então, temos saída para essa questão da emergência climática. Até mesmo as baterias são utilizadas em painéis solares, né, na forma ali de reciclagem, porque a gente tem um problema hoje que a gente tem produzido muita energia solar, mas a gente não consegue usar toda ela e nem mantê-la, né, reservada. O que a ciência traz de soluções para isso? Olha, Patrícia, esse é um ponto estratégico para o país, porque o país tem um enorme potencial de geração solar e eólica, mas nós temos uma rede nacional interligada. Só que essa rede nacional interligada, ela não está projetada para a introdução de energias intermitentes, como energia solar e eólica. Nós temos que redirecionar, redesenhar todo o sistema de transmissão de energia no Brasil para que possa acomodar essa intermitência da energia solar e eólica. Isso é possível. Países europeus como Espanha, a Inglaterra, têm sistemas que já são hoje adaptados para essa resiliência. E
Além disso, o Brasil tem uma vantagem enorme na questão do que você está colocando. 60% da nossa energia hoje vem de hidrelétricas, né? Então, o que o Brasil pode fazer? Durante o dia, utiliza energia solar e eólica, energia barata e de baixa emissão de CO2, e durante a noite usa hidrelétricas. Isso é possível? Sim, mas nós temos que redesenhar o sistema interligado nacional, e isso é uma tarefa absolutamente urgente, senão acontece o que você falou, de jogarmos energia solar que está sendo gerada fora. Quer dizer, o país tem que ter um plano coerente, com começo, meio e fim, até o utilizador final, para aproveitar o nosso potencial de energia solar e eólica. E quem que teria que liderar isso? Primeiro o governo criando ali políticas públicas, incentivos, né? Além de redesenhar todo esse sistema elétrico. É a partir dos empresários que a gente vai conseguir fazer essa transição. Qual que seria o caminho mais fácil no sentido do custo-benefício nesse momento? É essencial termos uma integração ideal entre o setor privado e o setor governamental. Sem isso, sem essa conversa integrada, as soluções vão se tornar muito mais caras e muito mais difíceis de ser implementadas. Precisamos de políticas públicas, não há menor dúvida, e precisamos do vigor do setor privado para aproveitar as oportunidades extraordinárias de geração de energia barata que o Brasil tem. Isto, infelizmente, ainda não está acontecendo, mas o que a gente espera é que já nos próximos anos o Brasil acorde para a questão da necessidade de redesenhar sua rede de distribuição, de intensificar a implementação de projetos de energia solar e eólica, e com isso o Brasil se tornar um líder mundial em energias renováveis. Mas para isso a gente precisa ter metas, né? E durante todos esses anos, né, há 3 décadas, as conferências, se colocam muitas metas, muitas delas possíveis de serem atingidas, muitos acordos são feitos para que elas aconteçam, mas nem sempre o resultado aparece. É claro que falta investimento, mas nesse momento da COP30, muitos países, inclusive, que assinaram o Acordo de Paris, a ONU cobrou, o próprio Correio do Lago cobrou as NDCs, né? Assim, porque é a partir dali que vai nortear o caminho que precisa ser seguido, né? Como é que você vê essa pouca adesão e essa pouca revisão de metas também ao apresentá-las? Então, essa é uma questão complexa. E é um resultado hoje da complexidade geopolítica que o nosso planeta enfrenta, né? Por exemplo, a Índia não colocou as suas obrigações de redução de emissões até o momento. Por quê? Porque antes eles querem avaliar como vai se dar a questão geopolítica ao longo dos próximos 5 ou 10 anos. A partir daí você pode fazer metas realistas. O Brasil deu um ótimo exemplo, né? Em novembro do ano passado foi um dos primeiros países a colocar suas novas metas de redução, e elas são muito significativas. Metas de redução da ordem de 60% até 2035, comparado com 2005. São metas ambiciosas e que podem ser cumpridas, né? Então, outros países precisam seguir o exemplo do Brasil. Mas, obviamente, a questão da complexa geopolítica internacional está trazendo dúvidas em muitos países que ainda não submeteram as suas NDCs, em particular a União Europeia e, em particular, a Índia, que são 2 grandes emissores de gás de efeito estufa. Nessas metas e reduções, o Brasil, de certa maneira, até leva uma vantagem, né? Porque a nossa contribuição na poluição atmosférica, na emissão de gases, é basicamente do desmatamento. Isso. E é mais fácil conter o desmatamento e criar políticas ali para a gente fazer um uso racional da terra do que cortar os combustíveis fósseis com todo esse lobby que existe nas petrolíferas e tudo mais. Como o Brasil vai fazer isso para atingir uma meta de 60%? O que é que vocês têm discutido? Qual que é o norte que a ciência vai dar lá na COP30? Olha, o Brasil realmente tem uma vantagem estratégica enorme comparado com outros países, porque nenhum país consegue reduzir 50% das suas emissões, que no caso do Brasil são emissões associadas com o desmatamento, de maneira rápida, barata
e com enormes co-benefícios para o nosso próprio país. Acabar com o desmatamento da Amazônia até 2030 é possível, altamente desejado, e com isso a gente deixa de prejudicar o agronegócio brasileiro, porque muito da chuva que cai no Brasil Central é processada pela floresta amazônica. Então, a continuar o desmatamento da Amazônia, a gente prejudica a evapotranspiração que traz vapor d'água da região amazônica e irriga o agronegócio brasileiro. Então, deveria ser um mantra importante para o agronegócio a preservação da floresta amazônica, zerar o desmatamento e, com isso, preservar os serviços ecossistêmicos que a Amazônia faz. Então, essa é uma estratégia fundamental e o Brasil tem a vantagem de poder reduzir metade das suas emissões, basicamente preservando o meio ambiente, o que é uma vantagem estratégica enorme. Esperamos que o governo implemente políticas de Estado, não políticas do atual governo, para que ao longo prazo, além de acabar com o desmatamento, mude o modelo de negócios, o modelo de desenvolvimento da região amazônica, para que esse modelo possa beneficiar a população local, com isso reduzir desigualdades sociais e ajudar a preservar a floresta. Mas nisso o Brasil também tem as suas contradições, né? Porque é isso, a gente não pode ter um projeto de 4 anos, ele tem que ser um projeto a longo prazo. Então, assim, o próprio Estados Unidos, o Biden vai lá, coloca os Estados Unidos no acordo, o Trump tira. Então, tudo isso vai atrasando essa transição que a gente precisa muito. E como é que o senhor vê toda essa discussão? A gente está numa emergência climática, às vésperas da COP30, e neste mesmo ano, a legislação brasileira foi fragilizada nessa questão ambiental e também essa decisão de explorar petróleo na foz do Amazonas. Então, o Brasil tem as suas contradições e que são sérias, né? Temos um Congresso que está trabalhando para destruir a maior parte da legislação associada com o licenciamento ambiental, o que é muito prejudicial ao país como um todo, né? Prejudicial à população, prejudicial aos nossos recursos naturais, que são a base do nosso desenvolvimento. E, por outro lado, nós temos o Ministério de Minas e Energia, que, com a abertura de novas frentes de exploração de petróleo na foz do Amazonas, só trabalha na direção de agravar o já importante questão da emergência climática. Então, o Brasil está andando na contramão de todos os países, inclusive do que ele está recomendando na COP30, que é acabar com a exploração e uso de combustíveis fósseis, já que os combustíveis fósseis são responsáveis por 90% das emissões de gás de efeito estufa. Só temos a COP30 e toda essa emergência climática porque ao longo dos últimos 150 anos nós vivemos numa economia baseada em combustíveis fósseis que precisamos terminar o mais rápido possível e transformar a geração e uso de energia em técnicas e usar recursos naturais muito mais saudáveis, renováveis e de baixo custo, que é a questão da energia solar e a energia eólica e a hidroeletricidade. Então, o Brasil está parcialmente andando na contramão do desenvolvimento do nosso planeta. E como é que o senhor vê essa equação, né? O presidente Lula deu uma declaração recentemente de que a Petrobras ela vai se tornar uma empresa de energia e que o próprio petróleo vai gerar lucros para que a gente faça essa transição energética. A mim me parece assim, você dá vender cigarro para acabar com o câncer de pulmão. Então, eu não entendo a lógica desse sistema. Mas o senhor acredita que esse pode ser um caminho? Olha, não, esse não é um caminho, por uma razão muito simples. Veja, o Brasil está explorando petróleo na região do pré-sal em enormes quantidades e a gente não vê a maior parte desses recursos do pré-sal sendo investido na transição energética. Ou seja, o próprio plano de atuação da Petrobras não mostra, que não suporta essa declaração do presidente Lula, né? É uma falácia você dizer que nós vamos abrir uma nova frente de exploração de petróleo para acelerar a nossa transição energética. Isso não aconteceu
e isto não vai acontecer. Precisamos de políticas públicas que mude todo o sistema de geração e de uso de energia no nosso país para que a gente saia dos combustíveis fósseis o mais rápido possível. E o Brasil vai ter ganhos enormes se implementar políticas nesse sentido. Para além da exploração do petróleo, o aumento de emissões de gases, né, a partir dele, o senhor acredita que a região é muito sensível para essa exploração e por causa apenas disso já deveria ter sido negado essa licença? Você acha que é um sistema que vai ficar muito fragilizado ali com essa exploração, mesmo com toda a técnica que existe ali por trás, os ensaios e tudo mais? Olha, eu acho que essa é uma questão secundária. Né, a probabilidade de ocorrer acidentes, etc. e tal, do que a questão principal, que é o Brasil estar trabalhando no agravamento da questão climática como um todo. Né? Eu acho que pode acontecer acidentes, não há dúvida nenhuma, mas, na minha opinião, isso é de importância secundária, perto da gente trabalhar para abrir novas fontes de combustíveis fósseis e agravar ainda mais a questão climática, visto que o Brasil é um dos países mais vulneráveis às mudanças climáticas em todo o nosso planeta. Então, medidas como essa trabalham contra os interesses da população brasileira. Por enquanto, né, a gente viu um bastidor político aí que o presidente Lula conseguiu conter a derrubada de vetos sobre a legislação ambiental, sobre essas mudanças, principalmente relacionadas ao licenciamento. E aí eu tenho duas perguntas para o senhor nesse sentido. A gente está falando de manter a floresta em pé e, para isso, a gente tem os guardiões, que a gente chama, né, que são os indígenas e também que ensinam muito sobre agroecologia, né, como o uso racional da terra. E também essa questão de liberar os licenciamentos. Do jeito que está, os vetos mantêm a preservação ambiental como deveria ser? Ou se eles caírem, a gente corre o risco aí de complicar ainda mais todas essas questões que a gente está trabalhando na COP30 para atingir as metas necessárias? Acho que é importante a gente perceber que o presidente Lula só vetou alguns dos tópicos que o Congresso fez para destruir toda a legislação de licenciamento ambiental, né? Muitos dos tópicos que prejudicam a população brasileira foram aprovados pelo Congresso e não foram vetados pelo presidente Lula. O presidente Lula está vetando só alguns tópicos que são importantes, sem sombra de dúvida nenhuma, né, para que a gente mantenha um novo equilíbrio entre os interesses de empresários como mineradores, como desmatadores, e o interesse da população brasileira. Nós temos que proteger o interesse da população como um todo, e não basicamente companhias mineradoras que destroem o meio ambiente de uma maneira muito importante, desmatadores que quebram a legislação para ter benefícios em relação ao desmatamento da Amazônia e vai por aí afora. Então, o presidente Lula fez muito bem em vetar alguns tópicos, mas é importante que a sociedade brasileira perceba que mesmo se os vetos forem mantidos pelo Congresso, nós perdemos muito da nossa capacidade de proteger a população contra empresários voltados para destruir o meio ambiente para o seu benefício próprio. Então, o Congresso trabalha na contramão dos interesses da população. Bom, a ciência deu o caminho, na COP30, né, a diplomacia vai atuar para que as políticas também sejam feitas, mas no fim das contas, a pergunta para finalizar a COP30 com sucesso é: quem vai pagar essa conta? Isso, a questão do financiamento, Patrícia, é crítica nas discussões da COP30, né? Quem vai botar a mão no bolso para ajudar países da África, por exemplo, a implementarem a sua transição energética, deixarem de queimar petróleo, deixarem de queimar carvão, né? Pedir para um país pobre da África, que tem poucos investimentos em saúde, educação e na alimentação da sua população, para que eles financiem a sua própria transição energética, é totalmente irrealista. Então, é fundamental que os países desenvolvidos, em particular a Europa e Estados Unidos, financiem e ajudem os países em desenvolvimento
a reduzir as suas emissões de gás de efeito estufa. E os recursos a serem aplicados é uma fração minúscula do que se gasta em guerras, do que se gasta em armamentos. Então não é uma quantidade de dinheiro inimaginável, não. O que está se colocando é alguma coisa da ordem de 1,3 trilhões de dólares a cada ano para que a gente salve o planeta como um todo. Isso é menos do que 10% do que se gasta hoje em defesa, guerras e assim por diante. Então, você vê que é possível? Sim, e vamos trabalhar para isso. O caminho seriam esses fundos que o governo anunciou, ou também o IPEA falou recentemente de taxar bilionários, grandes companhias. Qual que seria o caminho para que esse dinheiro pudesse, a gente dar um norte para que esse investimento seja feito? Olha, Patrícia, o ministro Haddad está trabalhando em 2 fundos principais. O primeiro é o Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, o chamado TFFF, né? Que é um fundo que espera-se atinja algumas centenas de bilhões de dólares para manter a floresta que está em pé hoje, continuar em pé. Existem outros fundos, por exemplo, para recuperação ecológica das áreas que foram desmatadas, que foram destruídas, para que você recupere essas áreas e, com isso, você remove carbono da atmosfera através de grandes projetos de reflorestamento. E a taxação dos bilionários, rapidamente, como é que o senhor vê? Sem dúvida nenhuma. Hoje, a questão da desigualdade econômica no nosso país, no nosso planeta, é escandaloso. Patrícia, 13 bilionários americanos têm mais recursos financeiros do que metade da população do nosso planeta. São 13 pessoas de um lado e 3,5 bilhões de pessoas do outro lado. Não há como a gente construir uma sociedade sustentável com essa tamanha desigualdade social. Isso que acontece no planeta também é reproduzido no Brasil, onde os 15 ou 20 maiores bilionários basicamente detêm recursos mais altos do que metade da população brasileira. Isso tem que acabar o mais rápido possível. Como você viu, construir um futuro climático sustentável é uma questão de escolhas e de investimentos. O financiamento climático é essa ponte, viu, entre o que a ciência recomenda e o que o mundo precisa fazer. Destinar recursos para energia limpa, preservação de florestas e tecnologias de baixo carbono não é custo. É investimento em vida, em desenvolvimento e em redução de desigualdades. A COP30 vai testar a capacidade global de cooperar, de compartilhar soluções e de agir com responsabilidade. Olha, o Brasil tem tudo para liderar esse processo, pela riqueza natural, matriz energética e força científica. A partir de agora, a Jovem Pan News estará na capital do Pará. Eu e nossas equipes estaremos em Belém, na COP30, acompanhando de perto essas negociações e as decisões que podem mudar o futuro climático do planeta. Então, acompanhe pela TV, pelo rádio, em todas as nossas plataformas digitais, as últimas notícias da conferência na capital do Pará. Até lá!